duas coisas aí que me deixaram com muita raiva ao longo desse processo eleitoral. Uma foi ao longo do primeiro turno, onde a esquerda estava tentando entender por que o povo estava apoiando tanto o Pablo Marçal, né? E aí você ia ver gente dizendo que eram pessoas fascistas, que eram pessoas de extrema direita, que eram pessoas bolsonaristas. Mas a gente que está na base, a gente que conhece essas pessoas que apoiam o Pablo Marçal ou o Ricardo Nunes, né, mas eu vou falar um pouco mais na questão do segundo turno, a gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que não são necessariamente pessoas fascistas ou de extrema direita ou bolsonaristas. Mano, o fenômeno que foi o Pablo Marçal nessa eleição é uma coisa, como eu já disse em outro vídeo, que tem que ser melhor estudada, tá ligado? Ele chacoalhou muito essas eleições em muitos sentidos mesmo. E aí qual a importância de estar nessa base? É você entender o que está acontecendo, é você conseguir olhar, analisar os processos acontecendo na sua frente e você, inclusive, conseguir prever coisas, sabe? Eu tenho quase certeza de que eu fui o primeiro influenciador, comunicador de esquerda a alertar sobre o perigo do Pablo Marçal nessa eleição, sabe? Lá no começo do ano, começo mesmo, antes, inclusive, do período de pré-campanha, eu já estava vendo esse processo se desenhando, tá ligado? Por dois motivos. Primeiro que eu tava vendo o Marçal colando com MCs e influencers do funk, da quebrada, né? Teve o caso do MC Rian SP, Boca de 09, Buzeira, MC Gui e outros, né? Então eu já comecei a ver essa movimentação que ele tava fazendo de se aproximar dessas pessoas. E a outra coisa que eu fui percebendo foi amigos meus de quebrada, de periferia, moradores de favelas, compartilhando coisas do Marçal, extremamente admirados com ele, né? Geralmente compartilhavam vídeos onde ele fazia essas falas de coach dele, ou pregando, falando de religião, né? E eu observava aquilo com muita preocupação, desde o começo do ano. E aí os meses vão passando, a gente vai entrando aí no período de pré-campanha, e isso vai aumentando. Então eu fui vendo muitos amigos, conhecidos ou seguidores meus, né, amigos virtuais, digamos assim, compartilhando coisas do Pablo Marçal, admirados ali com ele, né, enfim. E eu cheguei a conversar com alguns amigos meus, falei, mano, que é isso que você tá apoiando esse cara é isso. Mas eu fui vendo esse movimento crescendo. E eu não via ninguém de esquerda falando sobre isso. Eu não tava vendo ninguém de esquerda comentando sobre o Pablo Marçal. Ou seja, essas pessoas elas não estavam vendo isso, esse crescimento dele. Por que elas não estão vendo? Porque elas estão distantes do povo. Aonde que eu tava vendo esse crescimento? Entre jovens da periferia de São Paulo, principalmente homens, tá ligado? Inclusive adolescentes, né? Adolescentes, jovens, homens periféricos de São Paulo. E vira e mexe, algum amigo, algum seguidor meu mandava algum conteúdo dele pra mim e perguntava, né? E aí, Thiago, o que você acha desse cara? O que você acha dele? Você acha que ele é um bom candidato, né? Conforme já foi entrando ali mais no período eleitoral. E eu tinha que trocar ideia com essas pessoas, tá ligado? E desconstruir tudo isso. E aí quando começa mais o período de campanha, eu vejo muito claramente que a campanha do Boulos, ela traçou uma estratégia, um plano de campanha que foi atropelado pelo Pablo Marçal, que era de focar somente no Ricardo Nunes. Então eu vi durante meses no primeiro semestre a campanha do Boulos, o próprio Boulos, só batendo no Ricardo Nunes. Nunes isso, Nunes aquilo, e eu tava observando, tipo, mano, ninguém na quebrada tá falando do Ricardo Nunes, tá ligado? As pessoas estão falando do Pablo Marçal, algumas poucas, né? Quem está falando sobre política nesse momento tá falando do Marçal, não tá falando nem do Boulos e nem do Nunes. E eu lembro que eu cheguei a conversar com pessoas do PSOL sobre isso, conversei com alguns amigos meus sobre isso, falei, mano, se liga mais no Pablo Marçal, parça, você tem que começar a bater mais nele. Eu dei uma entrevista, eu acho que foi pra agência pública, não foi agência pública, mas enfim, agência pública, sigam aí também que eles são muito foda. Agência Mural, acho que foi pra agência Mural que eu dei uma entrevista, eu não lembro se foi em junho, maio, foi por ali, tá ligado? Maio, junho, no máximo julho. E ali eu já alertei, eu já falei sobre o crescimento que o Pablo Marçal estava tendo nas periferias, entre os homens, entre os jovens, né, e adolescentes de periferia. Eu falei sobre isso. Infelizmente, esse trecho que eu falei parece que foi cortado na entrevista, ele não foi ao ar, não sei exatamente porquê. Eu sei que pouco depois disso eu comecei a fazer vídeos e conteúdos falando contra o Marçal, ridicularizando ele, né? E eu recebi muitos comentários de pessoas de esquerda dizendo que, pô, não tem que dar atenção pra esse cara, você tá dando palco pra ele, mano. Isso aí foi a pior coisa que eu vi ao longo dessa campanha, até fiz vídeo sobre isso também. Se criticar é dar palco, né? Ah, que você tá dando palco pra ele, para de falar sobre ele. Eu vi gente falando que ninguém conhecia ele. Não, ninguém conhece esse cara, eu conheci ele por causa de você, que você fica falando dele. Falei, mano, sai da sua bolha, pelo amor de Deus, ninguém conhece o cara, tem 12 milhões de seguidores no Instagram. Sabe? Mas é isso, a esquerda fica nessa bolha, onde todo mundo que essas pessoas conhecem apoiam o mesmo candidato, todo mundo vai votar no Boulos, e aí ela não tá vendo o que tá acontecendo lá fora. Eu lembro que em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, muita gente de esquerda tava com essa postura de, olha, quem votou no Bolsonaro me exclui, para de me seguir, para de falar comigo, eu parei de falar com meu vizinho, com a minha mãe, com meu fulano, ciclano, porque votou no Bolsonaro. Sabe, mano, eu sei que dá raiva, eu sei que você fica indignado com essas pessoas, mas se você se afasta delas, parça, tanto ela quanto você vão ficar presos em bolhas. E aí você vai ter uma visão distorcida da realidade, que você não vai estar vendo, entendendo como que as pessoas estão pensando de fato, fora da sua bolha. E aquela pessoa não vai ter ninguém de fora da bolha de extrema-direita que ela está se enfiando para fazer um contraponto com aquelas coisas que a extrema-direita está dizendo para ela. Por isso que eu sempre procurei manter o contato com os meus amigos, familiares,
que se identifica com a direita, com o bolsonarismo. Eu tenho vários. Eu tenho vários amigos que votaram no Marçal. Eu tenho amigos que votaram no Nunes. Eu tenho amigos que votaram no Bolsonaro, no Tarcísio. E por aí vai. Eu tenho amigos que não votaram em ninguém. Sabe? Eu tenho amigos que votaram no Lula e se arrependeram porque estão sendo contaminados agora pelas propagandas da extrema-direita. E porque o governo Lula tá fazendo muita merda, de fato, mas aí, enfim, quem tá canalizando essa revolta das pessoas é a extrema-direita, porque a esquerda, em geral, passa pano pra tudo. Então vocês veem como que é muita coisa complicada que acontece, mano, e como a gente precisa se manter próximo dessas pessoas, sabe? Porque, por exemplo, esses amigos que eu disse que sei lá, votaram no Lula, estão agora revoltados, estão arrependidos, eles vêm trocar ideia comigo. Fala, pô, Thiago, olha só, tô arrependido, o governo Lula tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, o que você acha sobre isso, o que você tem a dizer sobre isso, sabe? E é importante a gente continuar perto pra poder trocar essas ideias, mano, sabe? Tem que ter alguém, porque no fundo, esse é o grande problema que a gente tá enfrentando. A maioria do povo não tem ninguém pra apresentar ideias contra-hegemônicas, né? Ou seja, ideias contra as ideias dominantes. A gente tem grandes mídias batendo numa mesma tecla diariamente, e se não tiver alguém pra fazer contraponto àquilo que é dito, o povão vai só acreditar naquilo que já era. Né? Mas eu vou tratar um pouquinho melhor sobre esse assunto daqui a pouco. Bom, sobre o Marçal ainda, né? Então, eu já estava percebendo essa movimentação acontecendo. A campanha do Boulos, pelo que eu percebi, só foi perceber o risco do Marçal depois do primeiro debate que teve, né? Quando o Marçal chegou lá e xingando, insinuando que o Boulos tirava cocaína. Só foi a partir daí que eu vi a campanha do Boulos indo para cima do Marçal. Então, teve uma demora muito grande para perceber o risco, né? E o perigo que ele era. E é isso que eu já falei, né? Essa demora é fruto de desconexão com a população, de estar longe, de estar fechado em bolhas. Não percebem os movimentos que estão acontecendo. Enfim, o Marçal, mano, ele criou um movimento, assim, surpreendente nessas eleições. Eu acompanhava ele, né? Eu tenho um perfil no Instagram, que é um perfil fake, onde eu só sigo perfis de extrema-direita. Então é a conta que eu tenho lá, onde eu entro todo dia, só pra ver o que a extrema-direita tá falando. E eu acompanhei muito o Pablo Marçal ao longo da sua campanha eleitoral. E, mano, é uma coisa surpreendente, sabe? Você via o cara, por exemplo, andando pelo Brás e sendo ovacionado. O cara andando pela periferia, porque o Brás fica no centro, mas muitos trabalhadores ali periféricos, ele ia pra periferia, né? Eu lembro de um dia que ele foi pra cidade de Tiradentes. Teve dois momentos que me marcaram, né? Um foi esse que ele tava no Brás, onde uma senhora, uma mulher mais velha, assim, né? Povão falou pra ele assim, Pablo, faz anos que eu não voto, faz muito tempo que eu não voto, mas dessa vez eu vou votar só por causa de você. Mano, vocês entendem o que isso significa? A esquerda não entende o que isso significa, mano. Eu fiz um post no meu Instagram falando sobre as abstenções, recordes que teve nessa eleição, e um monte de gente me xingou, me criticou. Daqui a pouco eu falo sobre esse post. Mas o que eu quero dizer, as pessoas em geral não votam porque elas não acreditam no sistema político, mano. Isso é óbvio pra qualquer um que quer te quebrar, que quer de periferia, sabe? As pessoas, o povão, não acreditam na política institucional. E nos últimos anos tem surgido pessoas, figuras, políticos, candidatos que estão recuperando alguma esperança, alguma expectativa de mudança das pessoas no sistema político. E são só as pessoas da extrema-direita. É o Bolsonaro, é o Marçal. Então, essas figuras, essas pessoas de extrema-direita, elas, quando se apresentam como contra o sistema e contra tudo que está aí, elas capturam esse sentimento de revolta, de foda-se a política, foda-se todos eles, e aí a pessoa que nunca votou, há 1000 anos ela não vota, ela vai votar por causa desse candidato. E a esquerda não está fazendo nada nesse sentido, não está construindo nada nesse sentido, não mobiliza as pessoas para que elas tenham vontade, tesão de ir lá votar. Não mobiliza esse sentimento, pelo contrário. A esquerda nos últimos anos ela virou um sistema na visão do povão e ela própria contribui para isso, né? A partir do momento em que ela fica nessa defesa do STF, defesa das instituições, defesa da Constituição, defesa da República, do republicanismo, defesa da Rede Globo. Porra, mano, já era, parça, é isso. O povo vai olhar e falar isso. É o sistema, mano. É o sistema. E quem tá batendo em tudo isso é os bolsonaristas, é o MBL, a extrema-direita, e o povo vai olhar e falar isso aqui é contra o sistema. Então, infelizmente, esse é o movimento que tá acontecendo. E a segunda coisa que eu vi da campanha do Marçal ali pelos stories dele foi na cidade de Tiradentes, pra quem não sabe, é uma região bem periférica de São Paulo, do extremo da Zona Leste, aonde um jovem negro, que aparentava ter a minha faixa etária, ele falava pro Marçal também, ó, não gosto de política, não gosto de votar, mas eu vou votar em você, hein, porque eu quero prosperar. E aí o Marçal dizia, não, a gente vai abençoar aqui a cidade de Tiradentes, a gente vai abençoar a Zona Leste e fazer vocês, ajudar vocês a prosperarem, né? Então, vocês veem, mano, ele junta um discurso religioso, cristão, que o nosso povo é religioso, o nosso povo é cristão, e se a esquerda quer insistir em bater na fé, na religiosidade das pessoas e no cristianismo, ela vai continuar se fudendo. Não precisa necessariamente abraçar, mas você não tem que bater também, mano. Enfim, então é um discurso cristão, religioso, evangélico, né? Quem é evangélico sabe que esse termo, né? Não é só evangélico, né? Mas é bem usado dentro de igreja evangélica, eu já fui evangélico, a maioria dos meus amigos são. Então, abençoar, né? Bem falado. E junta isso com a ideia da prosperidade, que também está inserida dentro de muitas igrejas evangélicas, né, pela teologia da prosperidade, mas enfim, né, é uma ideia
liberal, neoliberal, capitalista, né? Não que querer prosperar seja um capitalismo necessariamente, gente, mas quero dizer. Estou querendo dizer que como uma ideologia, como um conjunto de ideias, a forma como isso é posto, como isso é colocado, uma ideia de ascensão social individual, de prosperidade pessoal individual, geralmente via empreendedorismo, investimentos, muitas coisas aí que foram surgindo nesses últimos anos. Enfim, mano, eu não sei se eu já falo mais sobre o Marçal aqui ou se eu deixo para outro vídeo, porque é muita coisa para ser falada sobre ele, né? Mas ele encarna um espírito do momento que a gente vive aqui na periferia de São Paulo, sabe? Ele é, como alguém falou, não sei se foi a Hilton, né, que o Marçal era o jogo do tigrinho humano, alguma coisa assim. E ele, de fato, ele encarna isso, sabe? Ele encarna um momento histórico que vem principalmente de 2015/16 para cá, aonde o Brasil entrou em crise econômica, as pessoas foram ficando mais pobres, perderam seus empregos formais, os direitos trabalhistas foram destroçados, as pessoas foram para a informalidade, né, foram procurar meios de sobreviver, porque perderam seus empregos formais, a pandemia intensificou isso, as pessoas foram abrir seu próprio negócio e isso foi chamado de empreendedorismo pelas grandes mídias, vem sendo chamado diariamente de 2016 para cá. As pessoas foram investir em ações, na bolsa, não sei o que. As pessoas foram fazer apostas nas bets, no Tigrinho, na Blaze. Tudo isso influenciado, impulsionado por influencers, MCs, que vendem essa vida próspera deles, que mostram, que exibem essa vida de prosperidade, de ascensão social, como pessoas que têm origem pobre e hoje vivem ricas, né, viajando para Dubai, comprando mansões e carrões constantemente. A gente é exposto a isso o tempo inteiro, por isso daqui, pelas redes sociais, a gente está o tempo todo vendo, sendo exposto a essa riqueza, desejando essa riqueza. E o cristianismo atravessando tudo isso, né, sendo a religião dominante. Então, o Pablo Marçal encarna tudo isso, mano. Ele é um cara que tem origem pobre, enriquece, ascende socialmente, e hoje ele vai ensinar os outros pobres a enriquecerem, a prosperarem, a ascenderem também, né, via empreendedorismo, dizendo que não, o Estado não gera emprego porra nenhuma, quem gera emprego é o empresário, e não sei o quê, e falando de, enfim, colando com esses MCs, influencers que divulgam essas apostas, esses joguinhos, exibindo ali a sua vida de luxo também, falando de prosperidade, falando de abençoar as pessoas e coisas desse tipo, né. Enfim, tudo aqui é artificial, viu, minha gente? Talvez alguém esteja assistindo isso aqui, ouvindo isso aqui, falando, não, mas Thiago, mas qual é o problema de tudo isso? O problema é que é tudo artificial, é tudo planejado, montado, arquitetado para enganar você, meu amigo. Não se engane, qualquer pessoa que está diante de uma câmera, ou que está diante de um palanque ali, de um microfone, ela planejou falar o que ela está falando ali com algum objetivo. Eu comecei esse vídeo falando para vocês. Todos os meus vídeos são roteirizados e muito bem pensados, muito bem pesquisados. Tá ligado? Eu reviso roteiros, eu ensaio antes de gravar isso daqui, tá ligado? Todo mundo que tá aqui falando com você, todos que estão falando com vocês diante de uma câmera, em alguma medida estão encenando. Em alguma medida estão encenando, tá ligado? Porque às vezes eu acordei de mau humor, com raiva, mas eu digo, não, foda-se, eu preciso gravar esse vídeo, então eu vou fingir que eu não estou com raiva, fingir que eu não estou bem, tá ligado? E encarnar isso aqui pra vocês, salve família, principalmente a galera que fala de humor, enfim, faz humor pra vocês, tá ligado? Então todos que estão aqui diante de uma câmera, eles estão encenando em maior ou menor medida. Né, a senhorita Bira fala muito sobre isso, né, sobre construção de imagem, semiótica, né, então ela diz, né, tudo que está no palco é forjado. Então tudo é pensado pelas figuras públicas, incluindo influencers, incluindo artistas, incluindo políticos. Então o Marçal, ele construiu uma imagem para essas eleições, né. O que deixa isso muito evidente foi ele falando sobre o funk. Ele foi na Love Funk, ele foi lá cantar um rapzinho, sei lá porra que foi aquela que ele tentou fazer ali, enfim. E aí eu fui lá e resgatei o vídeo dele descendo o cacete no funk. Falei aqui, ó, isso é forjado, minha gente. O cara tá fingindo ser uma coisa que ele não é e defendendo um bagulho que ele não defende. Menos de um ano atrás ele tava criticando o funk e os funkeiros. Isso é uma construção de imagem. Ele tentou construir uma imagem de periférico, mano. Ele ficava lá na moto, fazendo tentando dar grau de bike, botando Juliette. Isso tudo é construção de imagem. Isso tudo é pensado para se comunicar com o público e passar uma mensagem. Entende? E aí o Boulos, ele também tentou fazer uma construção de imagem, né, com o famoso Celtinha dele, também com o mesmo objetivo de tentar se comunicar com a periferia, mas isso só demonstra desconhecimento com a periferia, mano, com a periferia de São Paulo. Né, até o Galo falou assim, né, alguma coisa nesse sentido, o cara achou que a produtora de funk, que produz o funk ostentação, ia apoiar um candidato que ostenta um Celtinha. Então é isso, mano, o Marçal, ele encarna essa ideia de prosperidade e ascensão que todo mundo quer, tá ligado? O Boulos não. O Boulos, ele cria uma imagem artificial ali, de um cara que as pessoas sabem que ele tem uma origem rica ou classe média alta, né? E aí ele tenta criar uma imagem de periférico que não cola, porque ela é mais artificial que a do Marçal. A do Marçal é artificial, mas ela passa alguma mínima credibilidade, entre aspas, né? Porque
Porque ele cola com, como eu já disse, ele vinha há meses colando com MCs, com influencers da periferia de São Paulo. O Boulos não, parça, o Boulos tá colando com o Caetano Veloso, com o Chico Buarque, tá ligado, mano? No mesmo dia em que o Marçal tava na Love Funk, sabe onde que o Boulos tava? Na faculdade de Direito da USP. O Marçal estava lá na Love Funk, o Boulos estava lá palestrando na faculdade de Direito da USP. E no mesmo dia, eu estava no lançamento de uma frente parlamentar do funk, encabeçada pela deputada Ediane Maria, que é do PSOL, uma plateia cheia de jovens da periferia de São Paulo, e cadê o Boulos ali? O Boulos não colou ali, mano. Então vocês entendem essa, enfim, falta de noção, de conexão com a realidade, de entender prioridades. Mas enfim, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, principalmente sobre o Marçal, enfim, né, por que eu acho que a periferia votou nele, eu já falei bastante aqui, né, mas se quiser que eu traga mais detalhes, informações, ideias, comenta aqui que eu posso fazer outro vídeo.